Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou, na maior cara de pau e fingindo que nada aconteceu durante um ano, não é mesmo? Gente, não foi por falta de gravar. Gravei diversos vídeos, mas todos os vídeos eu achava algum defeito, né? Eu acho que esse é o problema de você analisar demais alguma coisa que você acaba fazendo e sempre achando um defeito. Mas eu espero que dessa vez eu poste esse vídeo e recomece. Eu estou começando a movimentar mais conteúdos lá no Insta, então quem não segue lá no Insta, segue lá, que sempre eu tô postando algumas coisas, né, sobre a parte de radiação. Então, e também quem não segue o canal, segue aí, curte esse vídeo, né, comenta, porque cada comentário, cada curtida é um incentivo a mais, sabe? E a gente que não faz parte desse mundo de influência, é muito difícil estar na frente das câmeras. Então deixa aí seu curtir, seu comentário de incentivo para que eu não suba, tá ok? Mas antes disso, eu quero apresentar a vocês um companheirinho que com certeza ele vai atrapalhar, né? Em algum momento, ou vocês vão ouvir latidos e tudo mais, então eu espero que isso não atrapalhe muito, mas só um minutinho, vou apresentar. Então, este é o Bartô, que na verdade, Então, este é o Bartô. Ele pode atrapalhar um pouco durante as gravações, mas então se ouvir latidos, é deste mocinho aqui. Tá ok? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto mega interessante. E sabe qual é? Bom, já deve ter visto aí no título, né? A gente vai falar sobre as coisas mais impressionantes que foi utilizado radiação na época que começou a descobrir um pouco sobre a radiação. Então, depois da vinheta a gente vai conversar um pouco mais. E que saudade que eu estava de falar isso. Mas solta a vinheta! Então, falando um pouquinho sobre a radiação, quando começou a descoberta da radiação, eles não sabiam ao certo do que se tratava essa energia, do que se tratava esse material, o que poderia causar de malefício e benefício, né? E, infelizmente, foi utilizado a radiação de diversas formas irregulares e também acabou sendo, teve alguns projetos de testes em humanos para eles analisarem como que a radiação reagia. Então, teve diversos absurdos que aconteceram com a radiação. Então, vamos lá. A primeira delas, na onde foi utilizado a radiação, vamos começar com um belo sorriso, né? É um sorriso radiante. E da onde vem a palavra radiante? É lógico que da radiação. Exatamente. Vocês acreditam que foi utilizado a radiação em pasta de dente? Exatamente, em pasta de dente. Teve uma empresa, né, a Doromed Radioactive Toothpaste, que ela simplesmente começou a produzir pastas de dentes com o elemento químico tório, né? E essa era a embalagem, né, da pasta de dente para você ter um sorriso radiante. Então, no tubo da pasta, a propaganda que se fazia era justamente que essa pasta era composta por um elemento que trazia uma nova energia vital ao seu sorriso. E aí também tinha propaganda falando que as bactérias elas seriam destruídas e sem destruir os esmaltes dos dentes. E isso era a propaganda ideal e era a propaganda perfeita para um belo sorriso. Pois é. Esse produto ele foi comercializado na Alemanha, lá na época da Segunda Guerra Mundial. E o segundo objeto que foi colocado radiação é uma louça, né? Teve um conjunto de louças que eles acabaram colocando material radioativo na produção dessa louça. E ela foi fabricada com rastros de óxido de urânio. Apesar de não ter registros falando que as pessoas ficaram doentes
por conta de ter comido nessas louças, mas não se mostra muito seguro você fazer um prato onde você vai colocar comida que tenha vestígios de óxido de urânio, não é mesmo? Porque também eles consideravam que o óxido de urânio ele poderia se dissolver e aí passar esse urânio para o alimento que estava lá. E também seria um risco justamente se esse prato fosse quebrado, né? Porque ele poderia se dissipar pela casa e esse óxido ele também poderia se tornar chumbo tóxico, que de qualquer forma é algo que poderia trazer sérios riscos à saúde. Essas louças elas foram recolhidas em 1944 pelos Estados Unidos e esse óxido de urânio ele foi reutilizado para fazer o quê? Exatamente, as bombas nucleares. Então, esses pratos, eles foram recolhidos, mas eles foram reutilizados. Mas nem todos, viu, gente? Recolheu uma grande parte, mas não tudo. O terceiro objeto que foi utilizado radioatividade é bolas de golfe. É lógico, eu estou lá no meu joguinho de golfe e o que eu tenho a brilhante ideia? Vou colocar um material radioativo aqui para ver como que isso vai funcionar, né? Pois é, fizeram isso. Colocaram o cobalto 60 nas bolas de golfe. Eles consideravam que esse material deixava as bolas mais leves e com um arremesso mais fácil, né? Então, a estabilidade da bola se tornaria melhor com o cobalto 60 na composição dessas bolas. Mas isso não teve nenhum estudo, né? Foi só uma situação e aí acabou sendo produzida algumas bolas com esse material. A outra coisa que foi utilizado material radioativo é justamente as tintas. Tintas de parede, né? Aí assim, ó. Para as fachadas das casas e tudo mais. Pois foi utilizado as tintas em 1920 a 1930, justamente por conta da propriedade luminosa que esses materiais eles produziam. Tem relatos, né, que muitos trabalhadores que produziam essas tintas nas fábricas, eles passaram por diversas doenças e muitos faleceram, infelizmente. E aí, essas tintas, elas foram utilizadas em diversas casas, e essas tintas, por 10 anos, elas foram utilizadas por muitas casas, né? Então, muitas casas tiveram aí suas fachadas lindas, mas extremamente contaminadas. Também foi produzido alguns brinquedos, né? Até se vocês quiserem saber mais, porque essa história é bem interessante. Eu tô pensando em fazer um vídeo aí sobre esse brinquedo, né? Então, como eu já disse, né? O outro objeto foi justamente brinquedos. Isso não é só nesse brinquedo, não. Teve vários brinquedos que foi produzido, né, e foi utilizado radiação. Mas esse brinquedo, o Atomic Energy Lab, ele era praticamente um laboratório. Então tinha diversos materiais radioativos e ele induzia a criança a ser um futuro cientista. A ideia é super interessante, né? Mas a forma que foi feita, que infelizmente não. Então, em 1950, algumas crianças faleceram por conta disso. Porque esse brinquedo, ele tinha elementos de urânio, então as crianças manipulavam o urânio, pegavam um Geiger, tinha um Geiger, né? Que as crianças podiam monitorar ali esse material. Tinha uma outra fonte alfa, né? De radiação. Então, com elementos alfa. Então, a criança ficava exposta ali a elementos alfa, beta e gama. E, infelizmente, isso foi fatal para algumas crianças. E agora, indo para o próximo, né? Uma das coisas que foram utilizadas também em radiação é justamente os cosméticos, né? A gente faz até hoje muita coisa com os cosméticos que a gente não sabe exatamente quais seriam os impactos disso para a nossa saúde, né? A cada dia mais tem surgido novas tecnologias e tudo mais, mas infelizmente a gente só sabe o resultado dessas novas tecnologias quando começa a vir
os resultados negativos, né? E no passado não foi diferente, foi utilizado também radiação em alguns cosméticos. Então foi desenvolvido pelo físico Alfred Curie, que ele não tinha nenhum parentesco com a Marie Curie e com o Pierre Curie, mas ele acabava utilizando o nome Curie, porque querendo ou não é um nome que, né, que traz muita imponência e ainda mais quando se trata de radiação. Então o produto ele tinha tório e rádio e supostamente esses produtos eles acabavam tirando as rugas, que é o sonho de toda mulher e de todo homem também, né? Você ter a sua idade e você não demonstrar a sua idade. Então, esses cosméticos, eles prometiam justamente isso. Ele argumentava que o rádio, ele trazia maior firmeza para a pele e isso fazia com que a pele se tornasse um pouco mais jovem. Então, em 1937, esses produtos eles foram retirados pelo governo francês e foram proibidos de ser comercializados. Mas antes disso, muitas pessoas acabaram consumindo esses produtos e passando rádio e tório no rosto. Mas se vocês pensam que foi só de objetos e consumos que a radiação foi utilizada, não. Eu trouxe para vocês 3 alimentos que foram utilizados radiação. Pois é. Então, lá no início do século XX, eles imaginavam que se trouxesse radiação para os alimentos, podia trazer altos benefícios para a saúde, né? Considerando que a água ela já tem um nível de radioatividade, mas é totalmente diferente, né, gente? De você ter uma radioatividade natural da água e você colocar elementos radioativos na água. E aí foi isso que foi feito. E aí foi colocado o rádio na água, foi prometido que essa água traria mais energia a quem bebesse, e aí tirava toda a impotência sexual, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. Então, isso acabou sendo um fator que chamou a atenção de muitas pessoas. É claro que esse efeito ele foi totalmente o inverso daquilo que foi esperado, né? E na onde até tem histórico de em 1932, um magnata ele acabou consumindo, ele era muito fã dessa mistura e ele acabou consumindo muito essa água e na onde ele teve um câncer na boca e teve que ser arrancado a mandíbula da boca porque ficou toda contaminada e ele acabou perdendo a mandíbula por conta dos efeitos do rádio. E aí, o segundo alimento é o nosso chocolatinho. Pois é. Chocolatinho de todo dia, né? Em 1931 até 1934 foi desenvolvido justamente um chocolate com rádio também, né? Que era o elemento que estava em alta naquele momento, e aí foi colocado prometendo também energia, poder, disposição às pessoas que comessem esse chocolate com rádio. A promessa era rejuvenescimento com esse material e ele falava que agia de uma forma muito rápida sobre o sistema nervoso, sobre todas as células do corpo e trazendo diversos benefícios no consumo desse chocolate radioativo. E o terceiro alimento que esse me dói muito mais o coração, assim, sabe? Teve um projeto chamado Projeto Manhattan, e na onde esse projeto teve diversas coisas erradas. Esse projeto ele foi liberado, os documentos, pelo presidente Bill Clinton, e assim, tem diversos relatos absurdos que foram feitos, e dentre eles foi desenvolvido juntamente com uma empresa, que eu não vou falar exatamente qual é a empresa, não nesse vídeo, mas depois num outro vídeo eu vou fazer explicando certinho que também essa empresa, ela existe até hoje, né? Então, explicando certinho que também, assim, não foi também exatamente culpa da empresa, porque também naquela época as pessoas não sabiam qual eram as consequências da radiação. Mas esse projeto Manhattan, ele tinha como objetivo investigar sobre quais são as ações que causavam a radiação no ser humano. E aí foi colocado material radioativo na papinha
das crianças, de aveia, né? Na aveia das crianças. E foi liberado isso para algumas crianças, falando que era um projeto, né, científico da escola. E aí, essas crianças acabaram consumindo essa aveia radioativa. Então, isso infelizmente aconteceu e muitas crianças acabaram sendo expostas por conta disso. Mas isso também é um vídeo que merece um vídeo só para ele, né? Para eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Tá ok, gente? Então, esses são os produtos, né, e objetos e comidas, algum deles, né, que eu trouxe hoje para vocês. Lembrando que hoje nós temos 3 princípios fundamentais para a utilização da radiação. Então, a gente aprendeu muito com essas falhas que foram cometidas no passado. No passado não existiam normas, não existiam legislações, não existiam protocolos, nada, né? Então, hoje em dia, nós temos 3 princípios, que são justamente a otimização, né? Na onde tudo que você for trabalhar com a radiação, você tem que trabalhar da melhor forma possível, com os melhores materiais possíveis. A segunda delas é a limitação da dose. Então, você tem que ficar muito atento com relação à exposição que você vai ter de acordo com aquela ação. E a terceira delas, que seria o princípio fundamental, que é a justificação. Né? Tem que ter uma justificativa para ter utilizado aquela radiação. E sempre o benefício ele tem que ser maior que o malefício, porque lembrando que tudo que a gente trabalha com a radiação tem um risco, né? Mas utilizando a radiação de uma forma coerente, utilizando de uma forma respeitosa e também utilizando com controle, a gente consegue trazer diversos benefícios da radiação, tá? Então, esses são os 3 princípios que hoje a gente precisa seguir, e isso não é só porque eu quero, não. E isso é uma norma, é uma legislação tanto da Agência Internacional de Energia Atômica, quanto da CENEM, né, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear aqui do Brasil, tá? Então, todas elas acabam seguindo o mesmo princípio. Bom, então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou repetir. Deixa aí seu comentário, deixa aí se você sabe de alguma outra coisa que foi utilizada a radiação. Eu sei de alguns, eu vou fazer algumas na parte 2, mas se você souber aí, pode deixar seu comentário, porque eu vou adorar ler, tá bom? Um grande beijo e até mais!